Autorregulação é a chave para o treinamento híbrido. A autorregulação, galera, é um jeito da gente que é adulto e tem uma vida corrida, regular o nosso treino e entender como o nosso corpo está para dar o próximo passo dentro do treinamento. Tanto dar o próximo passo, quanto saber se vai treinar ou não. E isso muda totalmente o jogo. Foi com isso que eu parei de me machucar, foi com isso que eu comecei a ter melhores resultados. E é isso que eu estou tentando ensinar para todos os meus alunos. E agora eu vou tentar passar isso para vocês de uma forma clara nesse vídeo. Como você consegue evoluir sem estagnar e tendo bons progressos, sem ter lesão. Chama-se autorregulação. É isso que eu vou ensinar hoje no vídeo para vocês. Estou fazendo um arrozinho aqui, como vocês estão vendo. Eu já compro alho descascado, porque eu sou preguiçoso, odeio descascar alho, mas adoro alho. Então a gente precisa se adaptar. A autorregulação, vou dar um exemplo, né? Segunda-feira eu tava cansado. Por quê? Eu corri domingo. Corri bem corrido ainda domingo. Corri 15 km no domingo. Com isso, na segunda-feira, bem provável que eu ia ficar cansado, certo? Certo, óbvio, né? Por quê? Porque eu corri muito. Foi uma prova chamada Wings for Life. Nessa prova, o Catch a Car, você corria 30 minutos, depois disso um carro virtual saía atrás de você, ele ia falando no seu GPS em que quilômetro ele estava, se estava chegando em você, até ele chegar em você, em todos os participantes, ele ia chegando conforme cada nível de participante, né? Teve gente que correu 80 km, teve um cara que correu 80 km. Então, ele me pegou no 14º e 800 metros, e óbvio que na segunda eu ia ficar cansado, mas fui o quê? Cabeçudo. Chegou minha namorada aqui na hora do almoço, ela tinha mais tempo, falou assim, vamos treinar? Vem. Quer saber? Vamos. Fui. Fiz um treino bem meia boca. Tem muitas pessoas que falam assim, é melhor feito do que perfeito. Tem vezes que não. Às vezes o ideal é você descansar de fato. Eu deveria ter descansado segunda. Aí o que aconteceu ontem? Eu tava cansado. Acordei cansado. Por quê? Porque eu não descansei. Então, se eu não descansei no dia que eu senti que meu corpo precisava descansar, eu começo a compensar. E isso eu pulei uma etapa da autorregulação. A autorregulação, ela é muito fiel se você souber escutar o seu corpo. Escuta o seu corpo. Tem momentos que ele vai pedir para você descansar, então você deve descansar. Por quê? Quando o seu corpo estiver daí 100% inteiro, você não dá migué. Você treina de verdade. Você vai e desce a lenha. Mas se você começa a sempre numa autorregulação, sentir que o corpo está cansado e forçar treino, seu corpo vai arregar. A planilha não sente dor, mas você sente, meu amigo. Então, para de, às vezes, tentar achar que deve fazer tudo de performance ao extremo, sendo que às vezes seu corpo não está suportando. A autorregulação é o jogo de longo prazo. É a autorregulação, tá bom? E claro, vou puxar a sardinha pro meu lado do treinamento, que é o treinamento híbrido. Eu tô falando isso principalmente para híbridos, porque a gente faz corrida e musculação em alguns jiu-jitsu, como eu, ou uma outra luta. Cara, é normal você sentir o seu corpo mais cansado e ter que, em alguns momentos, buscar como descansar do jeito certo, porque senão você só começa a bater no seu corpo, judiar, e acontece como aconteceu comigo, que eu comi o peitoral. Em uma época eu machuquei o joelho, então tem uma operação no joelho. Isso não é interessante. O ideal é você saber fazer essa autorregulação, para essa autorregulação não compensar os seus treinos. Então se você se sentiu, você treinou muito intenso hoje, amanhã e depois de amanhã, e seu corpo, por exemplo, assim, sei lá, sexta-feira, 3 dias após, tá pedindo descanso, e você fala assim, não, na planilha tá escrito para treinar hoje, então eu vou treinar. Cara, as chances de você ter uma lesão são grandes. Então, sente o corpo, não tem nada a você remanejar durante a semana ou o processo inteiro. Cara, é normal isso. Tá? Então, é até melhor se você quer ter uma longevidade dentro do esporte. E se você busca performance, mais ainda. Porque se você... Cara, o feeling para sentir que o corpo tá cansado, ele tem que estar alto. Então, se você tem essa percepção que o feeling, que o seu corpo tá cansado, cara, descansa, recupera, faz uma boa alimentação, come coisas saudáveis, pouca gordura, e deixa o corpo recuperar. Se possível, faz algumas coisas de recovery mesmo, de recuperação. Eu, por exemplo, faço gelo. Se liga, vou até mostrar pra vocês. Então, vocês vão dar uma voltinha agora na minha casa. Ó, meu gelo. Fiz hoje, 10 minutos e, cara, me recuperou. Só que hoje eu treinei, fiz intervalado e também fiz fortalecimento na musculação. Entendeu? Só que ontem eu não treinei.
Por isso fiz 2 treinos hoje, consegui fazer 2 treinos tranquilo. Então, autorregulação, eu tô mostrando isso pra vocês na prática. O que dá certo e o que não dá. Como eu já falei nesse canal, vai ser coisas também reais, da minha vivência. Não vou só vomitar estudos em você que treinamento híbrido é bom. Isso é, treinamento concorrente é o melhor que tem pra você ficar forte, seco, ter longevidade, qualidade de vida, viver mais, enfim. Porque você está associando força e corrida. E a recuperação faz parte disso. E tá ligado, ó. Tá lá na tomada, ó. Tomada, aqui, ó, tá gelado. Ainda não tá formando pedra de gelo, mas tá bem gelado. E o ponto é esse. Tô mostrando pra vocês na prática o que funciona e o que não funciona. E eu sinto muita diferença quando... eu faço gelo. Parece que a perna recupera de verdade. Parece que não fica pesada, sabe? Parece que ela fica mais leve, principalmente nos primeiros minutos. Agora que eu tô mais acostumado, habituado, eu tô fazendo 10 minutos de gelo, de recuperação. Então, cara, eu saio deliciosamente gostoso, com a perna tranquila, leve, não tá pesada, pronto praticamente para mais uma sessão de treino. Mas hoje, são coisas que eu vou fazer. Já treinei, já matei meu treino, tava trabalhando, criando conteúdo pro Instagram. E agora eu tô criando aqui pra vocês, na hora do meu almoço, porque eu tive essa ideia disso daí, desenvolvi o roteiro, já falei, que roteiro que? Já vou trocar ideia com eles de verdade, como um irmão. Eu gosto de tentar trazer isso pra vocês como um irmão mesmo, tá passando o conhecimento que passou, entende? Não quero ficar ensinando como um professor, mas sim como um brother, como um amigo, como um irmão, como você quiser me tratar. Então faça a autorregulação. A autorregulação é o que vai diferenciar você daqui a um ano como um bom atleta. E eu sempre fiz isso na minha vida, desde quando me conheço por gente. Já fui competidor de Muay Thai, já fui competidor de futebol, já fui competidor muito de jiu-jitsu, eu sou ainda, de corrida agora de rua, de crossfit, de kettlebell. Em qualquer esporte que eu treinei, eu fui para competir. Natação, na FESB funcional, na FESB também, minha faculdade, minha universidade. Então, qualquer coisa, eu vou competir. Por quê? Porque tá em mim, eu gosto. Então, se eu faço autorregulação, eu me dou bem. Dificilmente eu me dei mal em algum esporte. Principalmente porque eu faço autorregulação. Se o meu corpo está muito cansado, nem precisa estar muito cansado. Se eu sei que está abaixo do meu potencial de 50%, 60%, eu já não treino. Por quê? Porque eu sei que não vai valer a pena. Para que eu vou ir lá no treino, no jiu-jitsu e só apanhar? Tem treinadores que falam assim, mas é no apanhando que você evolui? Sim. Quando você está bem, se você está muito cansado, você vai apanhar e as chances de você ter lesão são altas. E é isso que eu quero que vocês entendam. Se você está bem, mas você quer ir fazer um treino que vai te judiar, é normal. Porque se você descansa quando você está mal, de fato, quando você está bem, você desce a lenha. Porque se você treina, e claro, tem aquele meio termo, você não está nem muito bem, nem muito mal, só que, igual eu falei, tá acima de 50%, 60% da sua capacidade, é treino. Tô falando para você pular treino quando não é um descanso programado. Por exemplo, você tem um descanso programado toda quarta, você gosta de descansar no meio da semana. Chegou na sexta ou sábado, você já está muito cansado. Só que tem planilha para cumprir. Aí você vai fazer o quê? Treina. Só que você está muito cansado. Aí você começa a acumular cansaço e fadiga. Chega terça-feira, você não aguenta mais treinar para você esperar a quarta. Não tem nada a você descansar daí, por exemplo, sábado ou domingo e treinar na quarta se você estiver bem. Se você estiver mais ou menos, dá mais um descanso na quarta. Mas descansa também quando o seu corpo pede muito. Mas também sempre tem aquele treino, igual eu falei agora, se você está 60%, 50%, você consegue dar um treino mediano, mas tem que saber fazer isso. E claro, igual eu falei, planilha no sentido. Estou falando autorregulação quando são treinos muito pancada. Se é um treino mais leve, por exemplo, fortalecimento, você está 50%, você vai só fazer o fortalecimento, não vai ter muita carga, vai mais mexer o corpo, é até bom você dar uma mexida ali no seu corpo, fazer uma caminhada. Mas estou falando de treinos acima de 60%, 70%, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam, tem que saber diferenciar níveis de treino. Não adianta, treino não está na mesma prateleira. Treino, ele está prateleiras de intensidade, de volume, de método, nível de treinamento. Então você tem que ir pegando cada pontinho para ir ligando. Não adianta nada eu falar isso, vocês entenderem de uma forma geral. Eu quero que vocês entendam isso. Então façam a autorregulação. Isso é importante para você evoluir como um atleta, tá certo? Não fique brincando de treino. Não é eu treino todo treino intenso. Você não treina intenso nunca, então, meu amigo. Começa por aí, porque se você treina intenso todo dia, você não treina intenso nunca. Você não consegue treinar intenso todo dia. Você tem uma capacidade cognitiva 100% todo dia? Não. Não treina intenso todos os dias. Não existe treinar intenso todos os dias. Faça a autorregulação. Bom almoço se você está assistindo ao almoço. Boa janta. Estamos juntos. Espero que vocês tenham entendido. Valeu. Seja híbrido.